Olá galera, vamos nessa videoaula aqui começar falando um pouquinho sobre funções inversas, mas vamos começar aqui pela definição de função injetora, porque nós vamos ver que para uma função ser inversível, possuir uma inversa, nós precisamos que ela satisfaça algumas condições, tá? E a primeira delas aí é ser injetora. E o que é uma função injetora? É uma função onde quaisquer pares de elementos do domínio que nós pegarmos distintos, né? Se eu pegar dois elementos quaisquer do domínio, dois elementos distintos, suas imagens também serão distintas. Ou seja, x1, x2 pertence a A, onde o A é o domínio de uma função f. Se essa função for injetora, x1 for diferente de x2, então f de x1 será diferente de f de x2. Tá? Na prática, nós vamos ver que uma função injetora ela é monótona crescente ou monótona decrescente. Tá? Então vamos aqui para os exemplos para a gente ver como é que a gente comprova se uma função é injetora ou não. Então aqui na letra A eu tenho f definida de R em R com f de x igual a x mais b, onde A é diferente de zero. Eu estou afirmando que ela é injetiva, essa minha função f. Então vamos ver aqui, tá? Primeira coisa, essa função f aqui é uma função afim não constante, porque o A é diferente de zero. Então nota que isso aqui vai ser importantíssimo para a gente determinar, para a gente poder afirmar que ela é injetiva. Tá? Então isso aqui é uma função afim qualquer não constante. Então a demonstração é o seguinte, nós vamos ver que há duas formas de demonstrar aqui. Tá? A primeira, que é a clássica, que é a direta da definição. Então olha só, seja x1, x2 pertencente aos reais, que é o domínio de f. Então na verdade esse reais aqui é porque ele é o domínio da minha função f. E eu já vou pegar esse x1, x2 de tal forma que eles sejam diferentes. Tá? Eu não vou pegar x1 igual a x2. Tá bom? Eu quero pegar dois caras diferentes e mostrar que para essa função aqui, sempre que eu pegar dois elementos do domínio diferentes, as imagens também serão diferentes. Então temos x1 diferente de x2, vou partir disso, né, da minha hipótese que eu assumi ali. Se eu pegar o x1 e multiplicar por um número A diferente de zero e fizer o mesmo com o x2, o produto de A por x1 vai ser diferente do produto de A por x2, né? Tá bom? Então o produto de A por x1 vai ser diferente do produto de A por x2. Aqui é como se fosse uma equação, né? Só que quando a gente mexe com a equação, a gente usa o sinal de igual. Aqui eu estou usando um sinal diferente porque é o que eu quero provar aqui no final. Então eu estou usando aqui, mas as ideias são parecidas, análogas às de resolução de equações. Tá? O que eu posso fazer lá, eu posso fazer aqui. Então, AX1 é diferente de AX2. Pois bem, eu tenho AX1 diferente de AX2. Se eu pegar e somar dos dois lados o mesmo valor B, o que eu vou ter? Eu vou ter que AX1 mais B vai ter que ser diferente de AX2 mais B. Isso aqui implica o quê? Se a gente olhar para esse lado aqui da minha sentença, isso aqui é a definição da minha f de x1. É a imagem de x1. Se eu pegar o lado direito dessa sentença, é exatamente a definição, né? A minha imagem, minha f de x2. Então eu parti que x1 é diferente de x2 e mostrei quaisquer que sejam esses x1 e x2 no domínio de f, e mostrei que as imagens também vão ser diferentes. E quando eu pego x1 e x2 aqui em R, no domínio de f, eu estou querendo dizer o seguinte: quaisquer dois elementos que eu pegar do domínio
as imagens vão ser diferentes. Isso é ser injetivo. Uma outra forma de mostrar isso também é o seguinte: eu vou assumir que f de x1 é igual a f de x2 para x1, x2 pertencente aos reais, que na verdade aqui pertencer aos reais é pertencer ao domínio da minha função f aqui. Tá bom? Então já vou assumir aqui que f de x1 é igual a f de x2. É uma outra forma de mostrar aqui. Tá? O que nós vamos concluir no final? Que x1 tem que ser igual a x2. Quer dizer, não tem como x1 ser diferente de x2, então não contradiz a definição de injetividade de uma função. Então vamos lá. Se f de x1 é igual a f de x2, isso implica qual que é a lei de formação de f. Então eu vou ter onde tem x na minha f de x, eu boto x1, né? Então ó, f de x1 é igual a x1 mais b. Tá aqui. E o que é f de x2? É o ax2, que eu coloco x2 no lugar do x, mais b. E são iguais pela hipótese que eu assumi. Né? Agora, resolvendo essa equação, o b está somando do lado de cá. Se eu passar ele para o lado de cá, subtraindo, b menos b vai zerar. Eu vou chegar aqui a x1 é igual a x2. Aí aqui que está a importância também, né? Tanto aqui quanto aqui. A importância do a ser diferente de zero. Como o a é diferente de zero, se eu pegar, por exemplo, do lado esquerdo que é x1, o a está multiplicando o x1. Operação inversa, multiplicação é a divisão. Se eu pegar esse a e passar dividindo para o outro lado, um a vai anular o outro, né? Vai ficar a dividido por a vai dar 1. Então eu vou concluir que x1 é igual a x2. Então o que eu concluí? Se eu pegar duas imagens iguais, né? Se eu pegar aqui f de x1 igual a f de x2, né? Como se fosse dois caras diferentes com imagens iguais, eu vou comprovar que na verdade esses dois caras não são diferentes, eles são iguais, não tem como eles serem diferentes, tá? Nota que eu pego isso aqui sempre de forma genérica, isso aqui não é exemplo, é de forma genérica, eu estou fazendo isso para quaisquer x1, x2 pertencentes ao domínio da minha função. Então eu assumo que que eu tenho f de x1 igual a f de x2 para x1, x2 pertencentes aos reais. E aí eu concluo que não tem como x1 ser diferente de x2, que na verdade eles são iguais. E aí eu comprovo aqui de duas formas diferentes a injetividade dessa minha função f. O que eu estou mostrando com esse exemplo? Está melhor ainda. Estou mostrando que toda função afim não constante ela é injetiva. É só pensar que uma função afim não constante ela é sempre crescente ou decrescente, né? Vamos para saber que f definida de R em R com f de x igual a x ao quadrado mais 3x mais 2 não é injetiva. Provar que não é costuma sempre ser mais fácil. Por quê? Normalmente na matemática, quando a gente define alguma coisa, a gente define por uma condição mais ampla, né? Então, nota que uma função injetiva, se quaisquer dois caras do domínio que eu pegar diferentes um do outro, as suas imagens também terão que ser diferentes. Isso é para todo elemento, para todo par de elementos do domínio. Então, se eu sei que uma função não é injetiva, basta eu mostrar dois elementos do domínio diferentes, porém que têm imagens iguais, né? Significa o quê? Se a definição de injetividade fala que para todo par, então não posso ter exceção. Então, se eu mostro a exceção, eu concluo que a injetividade não é satisfeita. E é o caso aqui, ó. Exibindo o contra-exemplo, menos 1 e menos 2 pertencem ao domínio de f aqui em cima, que são todos reais. E aí, ó, se a gente perceber, menos 1 e menos 2 são os zeros dessa função. Ó. F de menos 1, quando eu jogo lá na função, vai dar menos 1 ao quadrado, mais 3 vezes menos 1, mais 2. E isso é igual a zero quando eu resolvo essa expressão. O outro lado também, ó. O que é o f de menos 2? É menos 2 ao quadrado, mais 3 vezes menos 2, mais 2. Isso aqui, quando eu resolvo essa expressão, também dá zero.
Então eu estou pegando dois caras diferentes que têm imagens iguais. Então ela não é, essa função f não é injetiva. Para terminar aqui, o exemplozinho que é um pouco mais chatinho, eu vou comentar com vocês, que envolve, deixa eu ver se é esse mesmo. Esse aqui não precisou, não, achei que ia precisar. Tem um exemplo aqui na apostila que vai precisar de completar quadrado. É esse aqui mesmo, tá? Agora que eu estou vendo. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui na função, nesse terceiro exemplo. Eu tenho f definida de menos 3 sobre 2 até mais infinito, fechado no menos 3 sobre 2, em R, com f de x igual a x ao quadrado mais 3x mais 2. Eu estou afirmando, essa função é injetiva. Tá? Então vamos começar com aquela demonstração natural. Sejam x1 e x2, elementos ali quaisquer do meu domínio R. Não estou pegando elementos específicos, pode ser quaisquer elementos de R. Eu já estou assumindo x1 diferente de x2. Vamos comprovar que as imagens vão ter que ser diferentes. Se x1 é diferente de x2, então se eu somar, né, o 3 meios aos dois lados aqui, eles vão continuar sendo diferentes. Né? x1 mais 3 meios é diferente de x2 mais 3 meios, porque x1 é diferente de x2. Se eu elevar ao quadrado, continua sendo diferente. Né? Por que é diferente? Porque x1 e x2, ambos pertencem ao intervalo de 3 meios, de menos 3 meios até infinito. Correto? Está aqui. Como é que eu sei disso? Porque está aqui na definição. Eu só posso pegar x1 e x2 nesse intervalinho aqui. É como foi definida a função. Porque se eu deixasse o meu domínio amplo como os reais, aí eu nunca poderia afirmar isso aqui. Para algum x1 e x2 poderia dar igual isso aqui. Tá? Pelo fato da função ser quadrática. Então, como eu sei que x1 e x2 são maiores que menos 3 meios, essa função aqui, ó, essa expressão aqui é maior do que zero e essa aqui é maior do que zero. Então, na verdade, um número positivo elevado ao quadrado e outro número positivo elevado ao quadrado, eles só vão ser iguais se essa base, né, das minhas potências, x1 mais 3 meios, x2 mais 3 meios, se fossem iguais, que não é por aqui, né? Nessa passagem anterior a gente já viu que não é, a gente está construindo assim. Agora, se eu pegar aqui, ó, eu já sei que essa expressão elevada ao quadrado é diferente dessa elevada ao quadrado. Se eu somar dos dois lados o menos 1/4, as expressões continuam sendo diferentes. Agora, se eu desenvolver os dois lados aqui da sentença, vocês vão ver que vai aparecer x1 ao quadrado mais duas vezes aqui, ó, né, desenvolver aqui esse quadrado da soma, né, o quadrado da soma. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo, que vai dar 3x1, mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo é 9/4. Só quando eu fizer 9/4 menos 1/4, vai dar 8/4, que dá 2. Desenvolvendo esse lado direito também da diferença aqui, eu vou ter quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo, vai dar 3x2, mais o quadrado do segundo, que vai dar 9/4, menos 1/4, que vai dar 2 também. Né? Aí soma e subtração de frações. Aí, se vocês notarem, o desenvolvimento do lado esquerdo é igual a f de x1. Se eu substituir o x1 na função lá inicial, vai dar essa expressão aqui. Se eu substituir o x2 na expressão inicial, dá essa expressão aqui. Então, eu parti de x1 ser diferente de x2 e concluí que f de x1 tem que ser diferente de f de x2. Logo, essa função realmente ela é injetiva. Aqui embaixo eu coloquei observação, né, sobre a parte destacada em azul.
que é o problema aqui que eu teria que resolver, né? Eu só posso afirmar que são diferentes porque eu estou lidando aqui, ó, com duas expressões positivas. O x1 mais 3 sobre 2 eu tenho certeza que é positivo, e o x2 mais 3 sobre 2 eu também tenho certeza que é positivo. Então, duas potências positivas são diferentes se as bases são diferentes. E aí eu sei que são, né? Eu estou olhando para a recíproca do que eu falei, né? Duas potências são diferentes, né? Se eu sei que as bases são positivas, estão elevadas, as bases são diferentes, estão elevadas ao mesmo expoente. Como as bases são ambas positivas, essas duas potências são diferentes. Tá? Estudo de potência. Tudo bem? Então termina a aula aí com esses 3 exemplos e o conceito do que o que é uma função injetora. Então até a próxima videoaula aí, galera. Bons estudos.